Que encontro maravilhoso. Tenho certeza que o testemunho da Rebeca irá transformar a vida de muitos de vocês, de cada um de nós. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu digo que o Instituto Hesed, ele faz parte da história de Mateus, então está dentro desse testemunho. E é muito bom estar aqui hoje contando um pouco da história do meu filho. Então, eu vim lá da Paraíba. Eu sou mãe de 6 filhos. Desses 6, 3 estão no céu hoje. 2 estão lá em João Pessoa, me assistindo, eu tenho certeza. E um está aqui na minha barriga, prestes a sair, né, se Deus quiser. E eu queria começar, né, dando o meu testemunho, falando uma frase que me marcou ao longo de toda a história que eu vivi. Essa frase, ela foi fazendo sentido à medida que eu ia entendendo o propósito de Deus para a minha vida. Eu ouvi, né, de uma pessoa muito especial, enquanto eu estava naquele processo, e ela dizia assim: às vezes, Jesus me beija na face e eu sinto dor. Acontece que é só Cristo me beijando. Minha história começa com Mateus, né? Eu já tinha tido 2 perdas, né? Pedro e Isaac, que já estavam no céu. Cecília tinha 4 anos e Lucas tinha 3 meses, quando eu descobri que estava grávida de Mateus. Logo, né, quando ele estava ali prestes a fazer 17 semanas, eu recebi uma presença na minha casa da doula que estava me acompanhando no processo da gestação. E ela era uma pessoa muito católica e ela pediu para rezar por mim. Naquele momento que ela rezou, ela começou a chorar. E quando ela chorava, ela dizia assim: Rebeca, quando eu rezo por você, me vem Santo Antão. Exatamente no momento em que, conversando com Jesus, diante de muitas batalhas espirituais que ele travava, ele pergunta ao Senhor, né, se o Senhor estava ali com ele, né, porque ele estava passando por tudo aquilo. E Jesus olha docilmente para ele e diz: eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar. Eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar. Gravem isso. Até esse momento eu não tinha noção de nada que viria pela frente. Mas Deus, infinitamente sábio, Ele vai nos preparando para tudo aquilo que a gente vai passar. No dia seguinte a essa oração, eu recebi uma mensagem. Eu fui para um exame de Mateus, e na ultrassom, era uma ultrassom comum, eu descobri que meu filho tinha uma cardiopatia muito grave. Na verdade, era considerada a cardiopatia mais grave que existe. Ele só tinha metade do coração. E uma criança com metade do coração, né, se chama síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo. Na maior parte dos lugares, é uma criança já vista como morta. Já é uma síndrome considerada em muitos lugares e em muitos países como incompatível com a vida. Naquele momento que a gente recebe a notícia, imediatamente eu me lembro da mensagem que eu recebi no dia anterior, da oração. Eu quero te ver lutar. Então, o que a gente podia fazer era isso. Nós vamos lutar. A única chance que Mateus tinha era se eu fosse para São Paulo para fazer uma série de procedimentos, né, que poderiam dar a chance dele sobreviver. Então, nós começamos nossa jornada pela vida do nosso filho. Eu lembro de ter recebido mensagens de médicos que nós consultamos, mostramos os exames, falamos do caso, que diziam que
que deveríamos pensar sobre a possibilidade de um aborto, porque uma criança naquela natureza seria uma criança que, se viesse a nascer, ela daria muitos problemas e que a gente precisaria pesar os prós e contras de continuar com aquela gestação. Com certeza isso nem era cogitado na nossa vida. Nós buscamos aqueles médicos que realmente nos apoiaram e fomos seguir naquilo que cabia a nós, na nossa parte, e entregando todos os dias, a Deus a vida de Mateus. Fomos para São Paulo procurar os especialistas nessa doença aqui no Brasil. E eu lembro que a médica, após me consultar, ela disse assim: o coração dele é muito bizarro, é muito estranho. Ou seja, uma médica que ela já acompanhava diversos casos, mas o grau de Mateus, ainda novinho na barriga, já era muito avançado. E a gente saiu daquela consulta, e fomos, eu lembro da gente cruzando ali a Avenida Paulista, e tinha uma igreja aberta. E nós entramos nessa igreja meio que assim no automático, sabe? Quando você nem pensa, só vai. Foi isso que nos aconteceu. E a gente entrou e estava acontecendo uma missa, já estava em andamento. Nos sentamos na última fila, e eu lembro que com pouco tempo entrou um mendigo e sentou 3 fileiras após eu e meu esposo. Imediatamente eu me lembrei que no dia anterior tinha sido o Evangelho de São Mateus, que Jesus diz: porque tive fome e me destes de comer, porque tive sede e me destes de beber, porque estava nu e me vestistes. E naquele momento, quando eu vi aquele mendigo, veio dentro do meu coração assim: és tu, Jesus? És tu aqui nos mostrando que estás conosco? Na mesma hora que eu fiz essa oração, no meu interior, aquele mendigo olhou para trás e me olhou nos olhos, me fitou docemente e sorriu, me olhou, me encarou, sorriu e virou para frente. Eu não podia ter uma resposta melhor. Eu sabia, eu tinha plena certeza que era Jesus, que era um sinal de Cristo ali. E não parou por aí, né? No momento que eu agradecia, me emocionava ali, ele olha de novo. Ele vira novamente, sem dizer nada, olha nos meus olhos, olha para o meu esposo, se vira, pronto. Ali, minhas forças são renovadas. E eu tenho plena certeza, e eu me lembro mais uma vez: estou ao teu lado o tempo todo, só quero te ver lutar. E assim seguimos com a gestação de Mateus. Não havia muito o que ser feito na gestação. A médica passou um remédio que ela dizia assim: é experimental. A gente não tem nenhuma noção se isso faz efeito. Todos os dias eu tomava aquele remédio com água benta e entregava a Deus a vida de Mateus. Quando estava perto, já no fim da gestação, nós voltamos para São Paulo para esperar o período do nascimento dele. Quando a gente volta para a médica, ela se surpreende. Ela disse: eu achei que vocês não voltariam. Pelo grau dos exames dele, eu achei que vocês não voltariam aqui, que ele não sobreviveria. Mas agora que ele veio até aqui, eu acredito que esse bebê vai nascer. E Mateus nasceu. Nasceu um pouquinho antes do tempo previsto, porque ele queria chegar numa data muito especial. Ele queria chegar na Semana Santa. Ele estava previsto para nascer depois da Semana Santa, e eu entrei em trabalho de parto na Semana Santa, e ele nasceu. E, imediatamente, foi para a UTI, porque ele precisava ser operado com 24 horas de vida. Já a primeira cirurgia, uma cirurgia muito grande, de peito aberto. E assim foi.
Ele passou por essa cirurgia. Eu lembro que o primeiro relatório foi muito bom. Mateus está surpreendendo os médicos. Ele está muito bem. Com pouco tempo desse relatório, acho que 20 minutos, nós subimos para a UTI. Porque eu conseguia andar. Eu tinha feito a cesárea, mas eu estava conseguindo andar e eu ia encontrá-lo. E assim que eu cheguei na UTI, ele teve uma intercorrência muito grande lá na nossa frente. E precisou passar pela segunda cirurgia dele, em menos de 48 horas de vida, segunda cirurgia de coração. Era uma sexta-feira santa. E essa data nunca vivi tão plenamente como ali. Então, na sexta-feira santa, ele estava novamente voltando para a sala de cirurgia. O sábado de Aleluia foi um sábado de espera. E eu apenas não podia me unir a outra pessoa, senão a Nossa Senhora. Então, era nela que eu pensava o tempo todo. O tempo todo era nela que eu me agarrava. Assim fomos diante de muitas intercorrências, muitas infecções, muitas paradas. E Mateus conseguiu um grande milagre. Mateus saiu da UTI. Foram 30 dias de UTI, e ele teve alta. Voltamos para nossa casa, ainda em São Paulo, com ele. Meus 2 filhos, Cecília e Lucas, encontraram ele depois de tanta espera, depois de tanto joelhinho no Terço da Misericórdia, junto com o Instituto Hesed. Todos os dias eles estavam lá. E o encontro deles foi maravilhoso. Com uma semana que a gente estava esperando para ter alta, para voltar para João Pessoa, que é nossa cidade, a gente comete um erro numa medicação de Mateus. Mateus saiu tomando 10 medicações, todas mais de 2 vezes por dia. Ou seja, a gente dava remédio a ele a cada hora. Numa dessas, num momento de desatenção, nós erramos a dose da medicação. E ele tomou 10 vezes mais do que ele poderia tomar. Quando a gente ligou para o médico, ele disse: Mateus tem que voltar para a UTI imediatamente. E aí o coração de mãe, sofre. Eu tinha saído de lá há pouco tempo. Tinha passado por aquilo tudo há pouco tempo, mas ele tinha que voltar, porque aquela dose podia fazer parar o coração dele. Então ele tinha que estar monitorado. Deus é tão bom que Mateus não teve uma alteração na frequência cardíaca dele. Era um remédio de coração para controlar a frequência cardíaca. Parecia que ele não tinha tomado nada. Ele ficou lá, monitorado, na UTI, 24 horas, e o coração não alterou em absolutamente nada. E eu sei que foi graça de Deus. E assim, depois desse susto, não tão pequeno, nós recebemos alta e voltamos para a nossa cidade. Por 3 meses, Mateus saiu já do hospital com 2 meses por ali, mais de 2 meses, 2 meses mais ou menos, nós voltamos para casa, mas sabíamos que quando ele fizesse 6 meses, ele precisaria passar por mais uma etapa de cirurgias. Essa mais difícil do que a anterior. Então, já era algo programado dentro dessa doença. E o mais incrível é que durante esses 3 meses que ele esteve em casa, ele não demonstrou absolutamente nada de um bebê cardiopata. Ele era perfeito. Chamava a atenção o sorriso dele, Irmã Maria Raquel disse, o bebê sorriso, porque ele ficou conhecido como o bebê sorriso. Porque em todos os lugares ele sempre estava sorrindo. Ele era um bebê muito calmo, muito tranquilo, que surpreendia os médicos em muitos aspectos. Por exemplo, ele mamava, o que não era comum numa cardiopatia tamanha como a que ele tinha, sem cansar. Mamava, dormia, era um bebê gordinho, grande.
Isso contrastava com todo o resto. E as coisas de Deus são tão perfeitas que em nenhum momento ele teve uma intercorrência em casa. Mas todas as vezes que a gente chegava no consultório para fazer mais um exame dele, a médica dizia assim: eu preciso filmar Mateus aqui na minha frente e mandar o exame dele, porque se eu mando só esse exame, esse bebê tem que estar no hospital, na UTI. Mas se eu olho para esse bebê que está aqui na minha frente, sorrindo, calmo, tranquilo, eu não consigo explicar. Porque não tem explicação, é Deus, né? Existe um índice de insuficiência cardíaca que acima de 150 é considerado insuficiência cardíaca. O de Mateus, o exame dele dava 35 mil. Tamanha era a insuficiência cardíaca que ele tinha. E ainda assim, ele não demonstrava nada. As pessoas diziam: mas por que ele vai voltar para a cirurgia? Ele está tão bem, ele não demonstra nada. Mas ele precisava voltar, ele precisava voltar. E assim nós voltamos para a segunda etapa de cirurgia de Mateus. Ele chegou surpreendendo os médicos, né, por ter ganhado muito peso, né, está aparentando muito bem, mas ele precisava operar. E desde o dia da operação, tudo foi muito difícil, muito difícil. Tudo aquilo que a gente tinha passado na primeira etapa não se comparava ao que viria pela frente. A segunda etapa foi muito pior. Desde o momento que ele sai da cirurgia, foram 10 horas de cirurgia, ele já sai muito grave. E toda essa semana de Mateus, pós essa cirurgia, foi uma semana muito tensa, de muitas intercorrências, de muitos problemas, e dos médicos tentando soluções a todo instante e sem conseguir estabilizar o quadro dele. Então, na mesma semana, Mateus opera na segunda, na quarta ele já vai para outro procedimento, na quinta ele vai para outro, na sexta ele vai para outro. Quando na sexta já não conseguem fazer nada, Mateus vai para uma máquina chamada ECMO, que é uma máquina de circulação extracorpórea, que faz o papel do coração, dos rins e do pulmão, porque ele já não estava mais conseguindo funcionar. Aquele era o meu maior medo. Eu tinha muito medo, eu já tinha visto uma ECMO na outra internação e era uma coisa muito assustadora, uma máquina muito assustadora. Mas isso estava acontecendo, era a minha realidade. E a todo instante eu repetia uma frase, porque eram muitas intercorrências, era assim, você olhava para o monitor em que ele fica ligado e a saturação do nada, ela caía, a gente chegou a ver cair para 5. E de repente subia, coisas desse tipo. E eu dizia assim, eu repetia para mim o tempo todo: não olha para o monitor, olha para Jesus. Não olha para o monitor, olha para Jesus. Eu lembro que eu chegava lá na UTI, eu e meu esposo nos revezávamos, era 24 horas com ele, madrugada, o tempo todo com ele. E eu chegava lá e eu perguntava: o que é que ele está precisando hoje? E a técnica me dizia: ele está precisando melhorar a saturação. E aí eu pegava o terço, começava a rezar o terço de São José ininterruptamente. Ininterruptamente. Dizia: só vou parar quando essa saturação aumentar. E aumentava. E aí meu esposo chegava e eu dizia: ó, cola em São José. São José o tempo todo. Se a saturação baixar, terço de São José. E a gente ficava. E Mateus lá, né, naquela condição. Ali, naquele momento, eu comecei um terço com as mães do hospital e a gente começou a se reunir todos os dias na capela do hospital para rezar o terço. Eram muitas histórias, cada uma com seu sofrimento, mas ali era o apoio que a gente tinha. Nesse momento, a história de Mateus ela tomou uma proporção muito grande,
porque eu fiz um pequeno pedido de oração por ele no Instagram. Aquilo ali foi divulgado de uma forma que eu não consigo explicar. E muitas pessoas se uniram em oração por ele. Foi uma campanha muito grande. Mateus precisava de doação de sangue. Ele tomava sangue praticamente a cada 2 dias, ele tomava sangue. E eles nos pediram 40 bolsas de sangue. Eu fiz um pedido lá para as pessoas doarem. E, de repente, o banco de sangue me liga e diz: eu nunca vi o que está acontecendo aqui. Chegam tantas pessoas para doar para um menino chamado Mateus que a gente não para de trabalhar. Nós estamos muito felizes. E aí eles deram uma carta para a gente, agradecendo, porque o banco de sangue tinha lotado, né, vinha vazio há muito tempo, e tantas pessoas se uniram que aquele banco estava cheio de sangue, não só para Mateus, claro, mas para muitas outras pessoas. Eu recebia mensagens de pessoas dizendo assim: eu estava prestes a acabar minha vida, até que eu vi a foto do seu filho, por acaso, na internet, e quando eu vi aquele bebezinho lutando para sobreviver, eu entendi que eu também precisava lutar. Como é que eu podia ficar em cima da minha cama, bem, quando tinha aquele bebê lutando tanto para viver? Foram muitas mensagens. Pessoas dizendo: eu nem sei como eu cheguei na foto dele, mas de repente a foto desse bebê apareceu para mim e algo me fez ter vontade de lutar. Eu me emociono muito também com os inúmeros testemunhos de conversões, de pessoas que disseram assim: eu nunca rezei na minha vida, eu nunca pisei numa igreja, eu nunca rezei um terço, mas seu filho me fez ter vontade de rezar. Eu tenho uma grande amiga que ela se dizia ateia, não acreditava em Deus. Muitos anos que a gente convivia e ela sempre disse isso. Mas no dia que eu disse a ela da doença de Mateus, ela disse: eu não acredito, mas por você eu vou rezar todo dia. Nem sei fazer isso, mas vou rezar. E ela começou a rezar todos os dias. Eu lembro que um dia Mateus ia fazer um procedimento e ela mandou mensagem e disse assim: coloquei o terço no YouTube porque eu não sabia rezar, estou rezando o meu primeiro terço. Uma outra amiga evangélica, ela mandou também a foto: estou aqui com o meu primeiro terço, estou rezando por ele. E assim foram inúmeras histórias de pessoas que se uniram por aquele bebezinho. E Mateus ali lutando, fazendo a parte dele, e a gente, né, de joelho no chão, fazendo a nossa. Eu chegava às vezes triste do hospital por conta de alguma piora. Minha filha fazia: mãe, ele piorou, vamos rezar. Ela mesmo se ajoelhava no chão, 4 anos. Se ajoelhava, pegava o tercinho dela: vamos, mãe, vamos rezar. E assim nós fomos. Mateus, certo dia, os médicos disseram: ele não tem como ficar na ECMO muito tempo. A gente tem que tentar tirar ele. Só que ele não dava nenhum sinal de que estava preparado para isso. Nenhum sinal. Mas restava tentar. Era dia de ninguém menos do que Santa Terezinha. Minha santa de devoção, um dia que eu não tenho como esquecer. Dia de Santa Terezinha, dia de tentar tirar Mateus da ECMO. E, para surpresa de todos os médicos, de todos os profissionais daquele hospital, o hospital já estava muito contagiado com a história dele, todo mundo sabia a história dele. Para surpresa de todos os médicos, Mateus saiu da ECMO. Eles foram desligando a máquina, desligando, até que não estava mais nenhuma dependência e ele sustentou. Eu lembro que uma pessoa que estava lá dentro, ela me disse: os médicos se abraçaram, Rebeca, quando ele conseguiu, porque ninguém esperava que ele conseguisse. E assim, ele conseguiu sair.
né? E a gente, muito surpreso, muito feliz. Eu fui para a missa de Santa Teresinha nesse dia, na igreja de Santa Teresinha, e como eu agradeci por aquele momento. Mateus, eu lembro de uma oração que as irmãs do Instituto Hesed fizeram por ele, que pediam assim, que nosso coração, se eu pudesse, eu daria um pedaço do meu coração para completar o coração dele. Eu me emocionei muito nessa oração. E assim a gente ia pedindo, né? Até o último momento, estávamos ali pedindo a cura daquele coração. Quando Mateus sai da ECMO, a gente já estava na fila de transplante. Só que não era nada fácil conseguir um transplante para um bebezinho de 6 meses. Um transplante de coração. Era uma coisa muito difícil da gente conseguir, mas estávamos. E existe um índice de função cardíaca que a de Mateus era 2. Os médicos queriam que chegasse pelo menos em 7. Eles diziam assim, olha, nunca vai chegar em 12, porque 12 é de um coração perfeito com 2 ventrículos. Mateus só tem 1. 2 dias depois que Mateus saiu da ECMO, os exames são feitos e o coração dele chegou a 12. O milagre do coração de Mateus aconteceu. Ninguém conseguia explicar aquilo. A gente perguntava a inúmeros médicos. Meu esposo às vezes perguntava porque ele queria assim, afirme isso, a gente precisa ter certeza disso. E ele perguntava e a médica dizia assim, não tem explicação. Isso é um fenômeno. Aí ela mesma dizia, não, isso é um milagre. Seu filho recebeu um milagre. A medicina não explica como esse coração voltou a funcionar. E aí, não havia alegria, não tinha como a gente nem dizer o tanto que a gente estava feliz com aquilo ali. Só que as coisas não são como a gente pensa. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E Mateus pegou uma infecção no pulmão. E essa infecção foi a causa da morte dele. E aí muitas pessoas me perguntavam assim, por que, se aquele coração, que era uma coisa muito mais difícil, o coração foi curado, recebeu o milagre, por que Deus ia permitir que ele morresse da infecção do pulmão? As pessoas perguntavam, isso para mim estava muito claro. E eu dizia, olha, eu não tenho dúvida que precisava acontecer o milagre do coração de Mateus, porque era Deus dizendo assim, eu posso tudo. Eu posso tudo. Fazer um coração parado voltar a funcionar, com um ventrículo a menos, eu posso. E fez. E fez lindamente. Para médico nenhum botar defeito. Só que os planos para Mateus eram outros, maiores. Maiores do que os que o pai dele, o que todo mundo tinha para ele. No dia da morte de Mateus, dia 18 de outubro, dia 18 de outubro era o dia do médico, dia de São Lucas. Para os médicos foi muito difícil aquele momento, porque eles estavam completamente envolvidos naquela história. Eu lembro dos médicos indo se despedir um por um dele, quando eles já haviam declarado para a gente que não tinha mais o que fazer, porque o pulmão dele estava falido e não havia transplante de pulmão para bebê no nosso país. Então, eles iam lá e eles pediam perdão para ele. Perdão por não terem conseguido. Mas dentro da gente, tanto de mim quanto do meu esposo, havia uma certeza muito grande de que tudo havia sido feito. E que havia uma missão ali. E Mateus estava cumprindo aquela missão. Até o último instante, eu rezava porque eu sabia que
poderia haver um milagre. Se Deus quisesse, eu não tinha nenhuma dúvida. Recuperou o coração e pode recuperar, pode desligar essas máquinas todas. Pode desligar. Eu disse isso ao médico. É para parar a medicação? É isso que o senhor está me dizendo aqui que vai acontecer? Tá. Deus dá a última palavra. Deus dá a última palavra. Mas eu não sabia qual era o plano de Deus para o meu filho. Então, a todo instante eu dizia: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nos últimos momentos de Mateus, eles liberaram para eu colocá-lo nos braços. Já fazia 28 dias que eu não pegava Mateus nos braços. Então, ficamos por horas. Eles disseram assim, ele deve durar 1 hora. Mas ele durou bem mais do que 1 hora. Ele queria dar o tempo para todos se prepararem e se despedirem dele. E nós fizemos isso. Eu rezava a via sacra com ele. E eu ia vivendo aquela via sacra junto com ele. E eu ia me agarrando perfeitamente à Nossa Senhora das Dores, porque ela parecia aquela que poderia me entender como ninguém. E assim fomos, cantamos muitas músicas para ele, as músicas que ele gostava. Rezamos e fomos nos despedindo dele. Minhas últimas palavras para Mateus foram: Filho, te encontro no paraíso, se Deus permitir. E a história de Mateus, ela não acabava ali. Quando ele morre, eu tenho mais certeza ainda do projeto de Deus para a vida dele. Porque começam a acontecer bem mais coisas. A gente volta com ele, com o corpinho dele no avião para enterrá-lo na nossa cidade, com nossa família. E no velório dele, eu já tenho essa certeza. A missão de Mateus é muito maior do que eu, do que o pai dele, do que a nossa família. A gente não entende as coisas. A nossa realidade, nossa capacidade de pedir as coisas, ela é muito reduzida. Chiara Corbella vai dizer, né? Aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que o que nós podemos pedir com nossa imaginação. E é exatamente isso, né? Nós tínhamos lutado, como nos foi dito lá no início, com todas as nossas forças, em tudo que era possível. Tudo que era possível humanamente e espiritualmente, né? A nível de oração, de jejum, de tudo nós tínhamos feito. Mas ali eu tinha plena certeza. A missão de Mateus é maior do que você. O velório dele foi uma coisa incrível. Assim, foram pessoas de outras cidades. E já chegavam para agradecer. Pessoas desconhecidas que olhavam para mim e diziam: o seu filho salvou minha vida. O seu filho salvou minha vida. Eu estava desistindo de viver. Outros diziam: eu pedi para Mateus pedir a Jesus por tal coisa, por um emprego, por um filho. Eram tantas coisas. E eu consegui. E ali eu via aquele negócio tomando forma. A dor de perder um filho é muito, muito grande, né? A saudade é uma coisa que não tem como a gente mensurar. As pessoas perguntam assim: você sente saudade? Mas é claro, todos os dias, a todo instante. Mas eu costumo dizer que é a minha bendita dor. Ela é bendita porque ela só me aponta para Cristo. Eu percebi com Mateus que eu não tinha forças sem Jesus. E eu me tornei dependente dele. Eu costumo dizer que a minha bendita dor, a minha saudade, ela é como uma estrelinha de Belém, que conduzia para Cristo, para o menino Jesus, e ela me conduz todos os dias para Jesus.
Então, quando vem a dor, e ela vem, né, eu não tenho mais medo dela. Né? Eu entendi que eu preciso caminhar com ela. E que ela, talvez, seja sempre esse apontar para Cristo. Apontar para Cristo. Então, assim, eu fui aprendendo a ressignificar a minha dor. E eu fui entendendo que Mateus tinha uma missão. No velório dele, eu dizia no final, ele lutou com todas as forças que ele tinha e ele fez o melhor possível. Era um bebê muito debilitado, mas que sequer demonstrava isso. Por isso, talvez, que ele tenha chamado tanta atenção. Por isso que aquele sorriso chamava tanta atenção. Então, ele cumpriu plenamente a sua missão. E agora ele joga a bola para a gente. Agora ele nos convoca a fazer o mesmo. Então é por isso que hoje, independente da saudade, eu não me permito desistir. Porque a vida do meu filho me faz querer honrá-lo com a minha vida. Me faz querer cada vez mais transmitir para as pessoas esse amor. Então a vida do meu filho, e com a morte dele eu entendi isso, me fez ter mais desejo de vida eterna. E me fez ter mais desejo de viver. Viver para passar aquilo que foi, tudo isso que a gente viveu. Então honrar a vida que foi é o melhor que a gente pode fazer. Entendendo que essa vida é só um breve segundo. Né? Como diz Santa Teresinha, é um breve segundo entre duas eternidades. Então, como não desejar honrá-la da melhor maneira possível, para que um dia, quem sabe, possamos encontrá-lo. E é engraçado porque a gente não tem noção da proporção que as coisas tomam. E eu comecei a receber depoimentos, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, de pessoas que falavam o quanto, de alguma forma, aquela vida que foi um breve segundo, 6 meses. Com 6 meses, Mateus causou isso tudo. E mexeu com a vida delas de tal maneira que elas não conseguiam fazer outra coisa senão se voltar para Deus. Eu recebi um testemunho de uma menina, ela era infértil, ela tinha falência ovariana, e o marido é infértil, não produz espermatozoide. E ela disse que há 8 anos ela queria engravidar. E no dia da morte de Mateus, ela pediu assim: bebê sorriso, sorri para Jesus e pede um filho para mim. E ela está grávida, é um menino e se chama Mateus. Certa vez, enquanto a gente contava o testemunho de Mateus para uma pessoa, para uma médica, eu terminei de falar, meu esposo sempre muito calado, ele me acompanha, mas fica calado. E quando eu terminei de contar e eu contei essa história para a médica, meu esposo disse assim: doutora, quando eu vejo tudo o que aconteceu, vem dentro de mim o seguinte sentimento. Como se Jesus dissesse assim: imagina teu filho de volta nos teus braços, mas nada disso acontecer. Nenhuma conversão, nenhuma vida mudada, nenhum milagre. Ou isso, ele comigo, tantas vidas convertidas, tantas vidas mudadas, tantos milagres. O que você escolheria? E ele disse: eu não consigo escolher outra coisa senão exatamente isso. Eu não consigo escolher outra coisa senão passar por tudo isso e carregar essa dor. Porque a partir dessa dor, dessa bendita dor, tantos puderam e podem se salvar, talvez. Então,
os planos de Deus são muito maiores do que nós. Então, nunca esqueçamos disso. Às vezes a gente pede uma coisa, né, e a gente vai seguir pedindo os milagres que a gente precisa. Mas também entrega a Deus, porque pode ser que o plano dele seja outro. E sempre vai ser maior e melhor do que o nosso, ainda que a gente não consiga entender. Eu lembro de Padre Pio, quando ele fala da história do bordado, né? A pequena criancinha sentada no banquinho, enquanto sua mãe borda. E a criança pequena olha para cima e tudo que ela vê é um amontoado de fios feios que ela não consegue entender nada. Mas ali por trás daqueles fios tem uma bela figura se formando. E é exatamente assim que eu me sinto, né? Ali no meio daquela confusão, daquele tumulto, eu podia não entender nada. Mas havia algo muito, muito, muito belo se formando. Deus me convocou a lutar pelo meu filho e agora para levar a vida dele adiante. E convoca cada um também que está aqui, que tem contato com essa história ou que vive a luta dentro da sua casa, seja ela qual for. né? Eu estava aqui o tempo todo, mas eu só queria te ver lutar. Então vamos lutar.